Eu saúdo a todos que acompanham este programa com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando esse podcast chamado Bíblia, um tesouro escondido. Porque nós entendemos que a palavra de Deus está repleta de tesouros da parte do Senhor para a nossa vida. Nesse programa, nós teremos a primeira temporada. E nós vamos explorar, nessa primeira temporada, o Antigo Testamento. E como dizia o nosso saudoso pastor Dodge, um panorama bíblico, uma síntese bíblica, é um passeio de helicóptero que nós damos em uma cidade e do alto nós contemplamos alguns detalhes que podem ser vistos de cima. Então nós convidamos a todos que participam conosco para fazer parte deste panorama bíblico, desta síntese, e para iniciar o nosso programa, eu queria saudar aqui os nossos queridos pastores, pastor Diniz. Seja bem-vindo, pastor Diniz. Amém. Uma alegria participar de um tema tão importante de estudo. Muito maravilhoso. Bom. Glória a Deus. E o pastor Fernando Almeida também está conosco aqui. Seja bem-vindo, pastor Fernando. Amém, Douglas. Obrigado. E uma alegria imensa estar aqui, poder conversar sobre a palavra de Deus, que é o nosso maior tesouro, né? É verdade. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós vamos encontrar na Bíblia várias citações da importância dessa palavra para a vida do homem. E, pastor Diniz, nós poderíamos iniciar esse programa procurando entender um pouco mais dessa importância para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Deus, a importância de conhecer a palavra, não é mesmo? Qual a importância, pastor Diniz, de tudo isso para nós? Nós temos que lembrar que nós estamos tratando de um assunto que muitos têm um conhecimento maior, mas uma boa parte dos que estão nos ouvindo às vezes não tem muita familiaridade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então a gente já começa aqui com um esclarecimento, né? A palavra de Deus. Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando a gente fala de testamento, a gente está dizendo já muita coisa, né? Porque o testamento é aquilo que fala de uma herança que alguém deixou. E a Bíblia vai tratar dessa herança. Deus tem uma herança para o homem. E um testamento novo, ele modifica, mesmo no direito de hoje, né? Você faz um novo testamento, você tem direito de mudar o seu testamento de vida. E um novo testamento, ele não precisa de invalidar o antigo. Muito bom. Ele pode até invalidar, mas ele não precisa de invalidar. Ele complementa o Antigo Testamento. E na Bíblia aconteceu isso. O Novo Testamento, ele complementa o Antigo Testamento. São 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E como nós falamos aqui, eles vão se complementar. Você vai entender, para você entender a Bíblia, é muito importante você conhecer o Novo Testamento e do Novo Testamento você compreender o Antigo Testamento, né? Para nós que somos cristãos, né? Independente da religião, mas o cristianismo, sem entender, você vai partir dos evangelhos para você entender tudo aquilo que é profético que está no Antigo Testamento, que vai apontar para esse Novo Testamento. Tem particularidades interessantes, nós vamos passar aqui rapidamente, é uma síntese. São mais de 40 escritores, mas o autor, e essa é uma particularidade da Bíblia, o autor é um só. E você não vai encontrar nenhum livro centenário que o autor esteja vivo. Então a Bíblia ela tem essas particularidades. Quando você lê a Bíblia, você tem algo maravilhoso. É um livro centenário ou milenar. Milenar, né? São muitos séculos, mas o autor dele está vivo. A Bíblia é a palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que homens inspirados por Deus, eles escreveram esta palavra. Então a Bíblia é um livro profético, ela é um tesouro, e Deus quer revelar esse tesouro. E quem inspirou esses homens para escrever a Bíblia foi o Espírito Santo. Desde o princípio, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia.
E fica um recado aqui para aqueles que vão acompanhar o nosso estudo. Você quer entender a Bíblia? O Espírito Santo é indispensável. Glória a Deus. Porque você não entra nos mistérios de Deus pela razão. Você pode ser, eu conheço até professores renomados, estou me lembrando de um agora da USP, muito conhecido, e ele conhece Bíblia como poucos, mas ele é ateu. E ele conhece muito a letra, a história, mas para entrar no mistério, você precisa do Espírito Santo para te revelar o mistério. Então, a Bíblia, nós precisamos entender isso. Você precisa de revelação. Tem aquilo que é a letra, tem aquilo que a razão alcança, mas tem um tesouro escondido por trás de tudo isso. E ela vai revelar para o homem o plano de salvação de Deus. Você quer conhecer a salvação? A Bíblia, ela vai te levar ao conhecimento. Aquele que criou o homem, ele tem tudo para orientar o homem acerca da salvação. São mais de 40 escritores, como nós falamos, mas o autor, ele quer falar com você e o Espírito Santo quer te dar conhecimento desse plano de Deus, de salvação para o homem, mas para a sua vida. Porque a Bíblia tem essa particularidade. Você muitas vezes abre a palavra de Deus e parece que ela foi escrita para você. É um livro milenar, porém atual, né, pastor Diniz? Atual. Ele é histórico. Se você quiser, tem gente que busca a Bíblia para conhecer história. Na Bíblia você encontra história, você encontra poesia, você encontra música, você encontra ciência na Bíblia, né? Os estudiosos que querem estudar sobre a navegação na antiguidade, um dos textos usados por ele é o naufrágio de Paulo. Então você vai encontrar de tudo na Bíblia, para todos os tipos de interesse. Mas o objetivo da Bíblia é a salvação do homem, revelar ao homem um projeto de Deus profético, aonde tem para a humanidade, mas aonde Deus quer falar com você particularmente, como se esse livro tivesse sido escrito endereçado a você. Glória a Deus por isso. E o pastor Diniz disse, né, que é um livro milenar cujo autor está vivo. E esse é o benefício de poder compreender a Bíblia, porque muitos podem ter a Bíblia como um livro de difícil compreensão, é um livro enigmático, e nada melhor do que recorrer ao próprio autor para sanar as dúvidas, para pedir explicações, né, pastor Fernando? Nessa estrutura que nós estamos aqui descobrindo da Bíblia, a Bíblia tem resposta para todos os anseios da vida do homem, né? Exatamente, esse é o desejo do autor, né? Revelar aquilo que está oculto ao coração de quem está lendo, né? Esse que é o grande desejo do Espírito Santo, que foi aquele que inspirou esses aproximadamente 40 escritores, né, a escreverem esses 66 livros, né? 39 do Velho Testamento, mas 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é o foco, né, dessa nossa síntese bíblica e é o início desse nosso estudo, ele tem uma estrutura de livros, né, pastor Fernando? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, até para aqueles que não têm tanta familiaridade como o pastor Diniz colocou no início? Claro. Só um panorama dessa estrutura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros. Alguns livros foram incluídos depois, mas que são chamados de apócrifo por não terem a sua autenticidade comprovada, não foram citados no Novo Testamento, não foram citados pelo Senhor Jesus e por isso estão fora, não fazem parte do cânon. E o Velho Testamento são 39 livros, escrito aí numa janela de tempo de aproximadamente 1000 anos, de 1450, números redondos, a 450, narra desde a criação até 400 anos antes da primeira vinda do Senhor Jesus, escrito predominantemente no hebraico, com pequenas partes em aramaico, de Esdras, de Daniel. Fala-se que tem um versículo de Gênesis que é escrito em hebraico, um de Jeremias também.
E o Velho Testamento é dividido em 5 blocos. Você tem o Pentateuco, que são os livros da lei escritos por Moisés. Penta de 5, né? Teuco vem de rolo, vem de livro, né? Então são 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Existem os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Os profetas, dentro dos proféticos, tem os profetas maiores, que são os 5 primeiros, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os profetas menores, que são 12 livros, né, dos profetas menores. E o grande objetivo do Velho Testamento, a grande mensagem do Velho Testamento, que nós vamos até falar um pouco mais à frente, é revelar a pessoa do Senhor Jesus. Ele aponta todo ele para a pessoa do Senhor Jesus, que está presente de forma oculta, não revelada, né, em todo o Velho Testamento. Uma coisa que eu acho muito interessante é o número de escritores que a Bíblia teve e como eles viveram em épocas diferentes, até socialmente diferentes. Você tem escritores que foram escribas, você tem o rei, você tem o boiadeiro, né? Você tem homens simples, homens cultos, homens eruditos como o profeta Isaías, e como a Bíblia não diverge em si mesma, mas ela converge para o único objetivo, né? Até você mencionou. Que beleza, né? Que unidade que a palavra de Deus tem. Por quê? Porque ela teve o mesmo autor, né? Eu acho isso assim extraordinário, um livro milenar que não se contradiz, né, pastor Diniz? É muito interessante que quando nós falamos aqui, a Bíblia é um projeto de salvação de Deus. E toda a salvação de Deus está em Cristo Jesus. Esse é um mistério. E Jesus, nós encontramos ele em toda a Bíblia. Há um fio de escarlata. Nós vamos ver isso quando formos estudar os livros mais detalhadamente, mas há um fio de escarlata do Gênesis ao Apocalipse. Você vai encontrar uma marca do sangue, que é profética, em toda a Bíblia. E você vai encontrar Jesus presente em todo o Antigo Testamento. A Bíblia é interessante que ela começa com Jesus e ela termina com Jesus. A Bíblia começa assim: no princípio, Jesus. Então, mas, pastor, onde é que está Jesus aí? Aí é aquela história do mistério. Você pegar lá o sujeito na razão, ele nunca vai entender. Mas no princípio, por quê? Porque Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então você vai lá no Apocalipse e vai ver a Bíblia terminando com o amém. Porque ele é o amém. Ele é o amém. Ele é o amém. Então todo o assunto da Bíblia, na verdade, é Jesus. E você vai encontrar, diz assim, mas pastor, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, você vai encontrar Jesus. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. Nessa síntese, nesse nosso voo de helicóptero que nós pegamos emprestado com o pastor Dodge, nós vamos ver isso. Jesus está presente e ele é o assunto, porque ele é o mistério de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Ele é o verbo de Deus. Lá em Apocalipse está, o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Esse é o nome que ele é conhecido na eternidade. É a Palavra de Deus. O verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então Jesus está lá no princípio da criação de todas as coisas. Ele é antes da criação, ele é um ser eterno, e ele está lá participando de todas as coisas. E as pessoas muitas vezes leem o Antigo Testamento, fazem uma dissertação, né, uma exegese do Antigo Testamento e não encontra Jesus. Ou descobre o mistério, né? O mistério está ali, em todos os livros, em toda parte. O mistério e o sangue, que nos fala, nós vamos ver depois também, do Espírito Santo derramado e que está presente. O Espírito Santo está presente desde o início. A obra de salvação, o plano de salvação é o plano da Trindade. E a Trindade, a marca da Trindade, está presente em toda a Bíblia. É Deus assinando, né? Em todas as páginas da Bíblia, né? Nós estamos conversando aqui em off, né? Antes de nós começarmos aqui o programa, com o pastor Fernando, justamente sobre isso. Das aparições de Jesus, daquilo que Jesus
está profetizada no Antigo Testamento. E houve uma passagem que foi muito interessante na conversa aqui em off, que o pastor Fernando lembrou de um texto que fala dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que está diretamente ligado a esse estudo aqui que nós estamos fazendo sobre o Antigo Testamento. Até pediu o pastor Fernando para ler o texto para nós, que é o texto de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 27. Isso. É Jesus conversando com os 2 discípulos, né? E aqui o texto narra assim: e começando por Moisés, ou seja, Jesus pegando as Escrituras e começando por Moisés. Nessa época só existia o Velho Testamento, só o Antigo Testamento. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, em toda a Escritura, Jesus está presente. Jesus não começou a existir quando ele nasceu lá em Belém. Jesus conversando com os escribas, com os fariseus, certa vez, quando ele falava de Abraão, eles falaram assim: mas você não tem nem 50 anos e diz que conhece o nosso pai Abraão? Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. É o que Diniz falou, né? Ele é eterno, ele não começou a existir, né? Ele é a palavra de Deus, é o verbo de Deus que se fez carne ali quando ele nasceu, mas está presente, né, em toda a história, o Senhor de toda a história, e ele orienta isso, quando ele diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, são elas que apontam para mim, que falam acerca da minha pessoa. E a gente vê isso de forma oculta, né, em todo o Velho Testamento. O animal sacrificado, com a ênfase ali no cordeiro, o maná que sustentou o povo 40 anos no deserto, a rocha de onde brotou água. Então, a presença de Jesus ali em toda a história de Israel, o lenho que foi jogado na água, que a água amarga se torna doce, todo o amargo foi sobre o lenho. Então, a pessoa do Senhor Jesus ali em todo o Velho Testamento, todos os profetas falaram dele. Isaías é chamado do profeta messiânico, de tanto que ele falou do Senhor Jesus. O livro de Salmos aponta para Jesus em todos os salmos. Senhor é o meu pastor. Davi falando, né? Jesus é o bom pastor. Deitar-me faz, Jesus é o nosso descanso. Levar-me a águas tranquilas. Jesus é o caminho que conduz o homem à fonte das águas vivas. Então, a pessoa de Jesus ali em todo o Velho Testamento. Agora, sem a pessoa do Espírito Santo revelando, você não descobre esse mistério. É por isso que os 2 discípulos disseram assim: o nosso coração ardia quando ele falava, porque ele estava falando aquilo que era o mistério, aquilo que era o profético, aquilo que estava oculto, que estava escondido. Muito bom. Que estava sendo revelado ali ao coração deles. Glória a Deus. Agora, pastor Diniz, interessante, você fez uma colocação no início sobre não é suficiente apenas conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia, na razão, ela vai ser um livro de instruções, um livro histórico, um livro com várias informações geográficas, né, de reinos, de impérios. Mas qual é a aplicação dessa palavra, como o pastor Fernando acabou de dizer? Qual é a diferença quando o Espírito Santo ele age através dessa palavra de maneira que alcança o coração do homem ao ponto de transformar a vida dele? Por quê? Quando nós olhamos a palavra na letra, ela é uma palavra estática, né? É uma história. Mas quando há uma intervenção do Espírito Santo, essa palavra se torna viva. Eu queria, pastor Diniz, que o senhor pudesse explicar um pouco sobre essa palavra viva que age no coração do homem. Olha, você pode pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, e vou dizer uma coisa: qualquer que seja a razão que você estude a Bíblia, é um excelente livro.
tanto para conhecimento da história da humanidade, do homem, de ensinos, né? Você vai ler coisas, os salmos, a poesia, você vai ter muito ensino. E se você aplicar na sua vida, se você não quiser a Bíblia para a vida eterna, todo o ensino bíblico que você aplicar, ele vai te trazer um proveito. Vai fazer uma pessoa melhor, né? Vai te fazer uma pessoa melhor. É um livro extraordinário e tem gente que nem acredita em Deus e lê a Bíblia e tira ensinos da Bíblia, né? Muita coisa que a nossa sociedade vive hoje, ela aprendeu, às vezes até sem saber, mas aprendeu com a própria Bíblia. Diga-se de passagem, sobre o casamento, sobre a família. São ensinos bíblicos, né? A sociedade, antes da palavra de Deus, não conhecia família como a Bíblia nos ensinou e como nós vivemos família. Então sempre vai trazer um proveito. Mas nós falamos aqui no começo, o objetivo da Bíblia é muito mais do que isso. Jesus disse que quem conhecesse Jesus ia ter 100 vezes mais nessa vida, mas não vai acabar nessa vida, porque isso daí é pouco. O melhor é a vida eterna. Tem gente que pode pegar a Bíblia para ganhar essas 100 vezes mais, digamos assim, ou ter alguma vantagem. Mas a Bíblia é para a vida eterna. E a própria Bíblia, falando a respeito dela, é importante que todos que desejam acompanhar conosco esse estudo que nós vamos fazer, saibam disso. A palavra de Deus é viva. Glória a Deus. E diz mais, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, ela tem eficácia. Ela veio com um propósito e a própria Bíblia diz também que ela vai fazer aquilo para qual ela foi determinada por Deus, quando ela é palavra de Deus. Então a Bíblia, quando você medita na Bíblia e você tem ela como palavra viva e o Espírito Santo está revelando a você o segredo, o mistério que está nessa palavra, você vai conhecer aquilo que é a palavra de Deus, é a palavra de poder. Você imagina, pela palavra de Deus, Deus disse, haja luz, e houve luz. Glória a Jesus. Haja separação entre a parte seca e os mares, e separou. Então, o que a palavra de Deus falou se cumpriu, porque a palavra de Deus é a palavra de poder. Você pode pegar a Bíblia como um livro qualquer, mas quando você toma a Bíblia como palavra de Deus, ela é palavra de poder. E ela muda a vida do homem, ela transforma a vida do homem, e ela começa fazendo isso. Ela entra na sua vida fazendo uma revolução quando ela é palavra de Deus. Porque as trevas vão embora. Porque a luz brilha e as trevas se vão. A palavra de Deus revelada, ela revela essa luz. Entra a luz na sua vida e as trevas se vão. E aí você vê como é que o mistério é tão grande. Que a própria Bíblia diz assim, olha, ela é palavra viva, ela é palavra eficaz, ela vai fazer aquilo que Deus tem um propósito através daquela palavra e tem mais. Ela é apta para discernir os seus pensamentos e as intenções do seu coração. É mais do que o pensamento. Até o que está por trás do seu pensamento. Qual é a sua intenção? Deus sabe. Por quê? Porque, como eu falei, a Bíblia revela Jesus. Quem está entrando na sua mente, quem está entrando e sabendo a intenção do seu coração, é esse Jesus. A Bíblia vai revelar Jesus, vai revelar a salvação, vai revelar o mistério de Deus. E ele vai saber o que está na sua mente, o que está no seu coração. Qual o livro? Você pode falar isso dele, né? Um autor aí dos mais renomados. Mais brilhante que for, né? Mais brilhante. Qual o livro que pode entrar na sua mente e revelar o que está na sua mente? E transformar a sua vida, né? É só uma palavra viva. Glória a única Deus. Palavra viva é essa. Glória a Deus. Pastor Fernando, nós já estamos aqui com o nosso tempo já encaminhando para o encerramento. Mas qual o conselho que você gostaria de deixar para aqueles que estão acompanhando esse programa? Qual é a palavra que você gostaria de deixar para o coração deles hoje? Acho que esse versículo que eu li aqui de João 5,39 é um conselho do próprio Senhor Jesus, né? Examinai as Escrituras. A Bíblia é para ser lida, é para meditarmos nela, é para gastarmos tempo nela. É isso que o Senhor quer de nós, esse tesouro escondido, né? Que é o título desse programa. O Senhor deseja que ele seja encontrado por cada um de nós. Então,
leia a Bíblia, use a Bíblia, gaste tempo com a Bíblia, porque é a vida eterna de Deus para cada um de nós. Quando nós alcançamos essa palavra viva, a palavra viva ela transcende, né? Ela nos tira desse tempo e nos leva para o tempo de Deus, para a eternidade de Deus, e é isso que o Senhor quer. O Senhor nos fez para morarmos com Ele na eternidade. E a palavra de Deus é esse projeto para a nossa salvação, para nos resgatar deste mundo e nos conduzir para a eternidade. Glória a Deus. Olha, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos pastores, e se Deus quiser, estaremos juntos ao longo de toda essa jornada, desse panorama bíblico, compartilhando esses mistérios, esses tesouros escondidos que existem na palavra de Deus. Eu queria deixar aqui um convite para aqueles que participam conosco, para voltarem no próximo programa. A partir do próximo programa, nós entraremos no livro de Gênesis e nós vamos descobrir ali os mistérios de Deus que estão ocultos desde a criação, aquilo que ocorreu no Éden, né, o surgimento de todas as coisas. Eu convido o senhor, a senhora, aqueles que participam conosco, para estarmos juntos nessa jornada. Queria deixar um abraço fraternal e a todos a paz do Senhor Jesus.